Capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, aliança da ciência com a religião, instruções dos Espíritos, a nova era. Vou falar um pouco do capítulo 1. Allan Kardec fala do papel do Espiritismo no seu contexto e da relação com o religioso ao longo da civilização no mundo terrestre. E fala das três revelações. Fala sobre agentes, aliança da ciência com a religião. Nas instruções dos Espíritos, fala também da nova era. No O Livro dos Espíritos, Kardec fala que o papel do Espiritismo é trazer uma nova proposta, uma nova era. E que nas manifestações espirituais cita a mensagem de um espírito israelita. Esse espírito destaca o papel da lei de Moisés e a relação com os ensinamentos de Jesus, que agora se consegue relacionar com o Espiritismo que estamos aprendendo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira revelação. Em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, diz Mateus: não pensei isso que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas para cumpri-la, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto um único J restar. O que significa a colocação do Cristo, que ele não veio destruí-lo, mas dar cumprimento. A questão relativa ao texto natural da citação feita por Kardec no livro, ou seja, no capítulo 5 de Mateus, e versículo 17 e 18, quando fala em Mateus, vai dar a entender que ele foi um dos 12 discípulos, um publicano que foi convertido por Jesus. Mas o Evangelho de Mateus teria sido finalizado por volta dos anos 60 depois de Cristo. Só que quando lê a obra de Paulo e Estevão, percebe que por volta dos anos 34 já havia os chamados manuscritos de Levi. Levi e Mateus parecem ser a mesma pessoa. Dá a entender que já havia algo escrito em relação aos outros evangelhos. Ele tenta entender Jesus encaixando no Antigo Testamento, que seja o Messias prometido que veio cumprir as profecias do Antigo Testamento. O Novo Testamento, que trata de Jesus, na verdade são filtros de diversos livros do Novo Testamento, que vincula Jesus com a tradição judia e com as profecias do Antigo Testamento. Foi o começo para encaixar ou facilitar o nosso entendimento, o que se refere à lei de Moisés, e que tem o germe da ampla moral cristã. Sabemos que existiram outras culturas com até princípios semelhantes ao Espiritismo. A partir daí é que as leis foram sendo explicadas, detalhadas, para uma melhor compreensão. Cada época, a humanidade tem um tipo de entendimento e que pode ser melhor que as anteriores. Esse é o princípio da moral. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos o que se deve entender por lei moral e a lei natural. É a lei de Deus? Tudo se encaixa porque Moisés também veio trazer a lei de Deus. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 647, a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinado por Jesus? Resposta dos Espíritos: certamente. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é preciso mostrar-lhes a aplicação de uma outra forma. Eles podem negligenciá-la como faz hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima não é dela senão uma parte. Os homens necessitam de regras precisas
pois os preceitos gerais e muitos vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Kardec faz uma divisão da lei natural ou a lei divina e vai decodificando a lei de Moisés e as leis de adoração, a lei do trabalho e da produção, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade. Por fim, ele fala a maior de todas, a de justiça, amor e caridade. A lei de Moisés foi dada por ele e vieram outros exemplos. Kardec, através da codificação, que a terceira revelação deixa tudo claro, o que se deve seguir nessa lei. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis. As leis de Deus são perfeitas e têm harmonia que rege o universo material, o universo moral, e se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade, mas elas não são exclusivas do mundo terrestre. Kardec menciona o chamado de Decálogo, os 10 mandamentos, que estaria contido originalmente, a princípio era dispersos e fora posteriormente organizado na forma de 10. Moisés quebra as tábuas dos 10 mandamentos quando desce do Monte Sinai e viu o povo judeu reverenciando o bezerro de ouro que seu irmão Arão fez para controlar aquele povo nos 40 dias que Moisés tinha ficado no Monte Sinai para falar com Deus. Tem alguém que fala que foi Santo Agostinho quem teria feito essa divisão dos 10 mandamentos. Kardec coloca os 10 mandamentos, que na verdade em um dos livros de Moisés fica claro que a lei é a lei de Moisés e que Jesus veio reapresentar com uma outra feição. O que é importante é nós pensarmos na visão que o Cristo trouxe sobre a lei de Deus. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. O trecho de Mateus começa assim: não pensei isso, que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Na visão que o Cristo trouxe sobre a lei, que era aceita pelos judeus desde os tempos de Moisés. Essa lei que estamos falando é por ser exatamente uma questão da preparação da vinda do Cristo. Não poderia chegar até nós vindo destruir a primeira parte de uma lei universal que foi trazida por Moisés. Então, nós temos que pensar que a evolução de cada época serve para melhorar a interpretação dessa lei, que é mutante apenas no sentido de adaptar a consciência que o homem já tem da sua vida. E que amar o próximo como a si mesmo, Jesus não veio trazer essa mesma, já estava em Moisés. Jesus trouxe uma diferença, que é amar aos inimigos, que está em Mateus capítulo 5, versículo 44. E num novo mandamento, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. É interessante porque ele retoma amar o próximo como a ti mesmo. Mas ele pega o versículo de João 13,34, um novo mandamento: dou a vocês, ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus fez porque, para o judeu, naquela época, existia essa distinção. O amar ao próximo para eles era amar os que partilhavam da mesma crença, ou seja, os judeus. Os gentios eram o outro. O samaritano era o outro. Então, era fácil para eles se amarem. O amar
o próximo seria os que partilhava da mesma crença e acreditava naquele Deus único. Jesus vem trazer de uma maneira diferente, na parábola do bom samaritano, nos mostra de forma clara. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, dinheiro da época, ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: Vá e faça o mesmo. O samaritano era visto como um outro pelo judeu. Só que Jesus leva aquele doutor da lei a mostrar que quem agiu como próximo foi o samaritano. Jesus quebra um paradigma da época. E outro ponto a considerar é acerca de Velho e Novo Testamento. Jesus disse que o Velho Testamento é o alicerce dos valores da educação religiosa na civilização cristã. O Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessível ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra fundamental ou como a fonte da revelação divina. Para a doutrina espírita, o Velho Testamento é o alicerce e o Evangelho é o edifício de redenção das almas. Um é a base para o outro, e é a base para construir algo e para uma melhor compreensão do Evangelho. Segundo o Espiritismo, precisamos reportar a Bíblia e ao Velho Testamento. Cada pessoa vai enxergar conforme o seu entendimento e grau de evolução do seu espírito. Mas não basta só ler o Evangelho, precisa ler o Velho Testamento e os livros que comentam o Velho Testamento para entender a origem do que Jesus falou e baseado no que ele está falando. O Evangelho, segundo o Espiritismo, fala sobre o Cristo e Kardec comenta que é importante a prescrição, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Na questão sobre o céu e a terra não passarão, os profetas, eles viveram sobre a lei na verdade. Eles comentam a lei
E eles deram continuidade. Mas o único que cumpriu a lei efetivamente foi Jesus. Para retomar um pouco o sentido daquilo que Jesus disse, cumprir, na verdade, significa realizar, encher. Ele disse no Sermão da Montanha, e pode dar outro sentido também na palavra encher. É como se houvesse uma jarra com algo dentro e Jesus veio para completar por inteiro o que faltava, ou seja, dar procedimento. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel comenta esse trecho. Ele usa a palavra encher quando ele vai tratar de cumprir. Então ele disse que Jesus, cumprindo a lei antiga, encheu nosso coração de tolerância, de piedade, de amor. O amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumprir. Então, quando fala, e se cumprir, e se encher os nossos corações de tolerância, de piedade, de amor, mas vivendo e não pensando que seria bom, como algumas pessoas falam, se eu pudesse, pode sim. Kardec traz essas mensagens dos colaboradores espirituais, nos fala de encher, de realizar, de cumprir. Na verdade, nós somos como se fossem recipientes que está faltando em nós a tolerância, a piedade, o amor. São esses elementos que estão faltando. É como uma receita de bolo. Se faltar algum ingrediente, o bolo não vai ficar perfeito. Jesus veio trazer, veio nos ensinar com os seus ensinamentos. E a mensagem se chama cumprimento da lei. É a lição que Jesus traz para a humanidade. Um ponto importante para pensar é como foi a vida de Jesus, a começar da simples manjedoura, local do seu nascimento, e até a cruz da morte. Temos que tentar colocar a nossa vida, esse exemplo que foi a vida de Jesus. Não que tenhamos que morrer na cruz. Falo da simplicidade, da humildade, do amar o próximo como a ti mesmo. A espiritualidade deixa claro que é uma lei que nós vamos entendendo de acordo com a evolução de cada pessoa e que cada um vai enxergar de acordo com a sua percepção e conforme a evolução ou conhecimento em cada tempo. Mas não podemos dizer que o outro está errado, porque ele só entendeu de acordo com a sua capacidade de oportunidade de encarnação em um dos mundos, pois na casa do Pai Celestial tem muitas moradas. Nos ciclos de encarnações, o espírito vai se depurando até não precisar mais a encarnarem. E nesse ponto já cumpriu toda a lei no seu último ponto, no menor detalhe. Como disse Jesus, o céu e a terra nada passará sem que seja cumprida a lei. Ele está também falando de outros planetas e de outros mundos em evolução. Jesus é o governador espiritual do mundo terrestre e o Espiritismo é a chave para a melhor compreensão da Bíblia. Como o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, os Espíritos são as vozes do céu, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. O Espiritismo não tem a intenção e nem pode destruir a lei cristã, mas dá execução. O Espiritismo é a chave para a compreensão e objetiva facilitar a execução da mensagem de Jesus. A aliança da ciência com a religião, codificada por Allan Kardec, pode parecer algo simples, mas, na prática, precisa de muito aprendizado e compreendimento, e às vezes também de bom senso, para fundamentar e aceitar que as duas precisam caminhar juntas.
em uma direção que possa uma amparar a outra. Podemos dizer que hoje está melhor do que antes. No passado, a religião falava que a ciência ia de maneira contrária. Só para citar como exemplo, algumas religiões acreditam, ou pelo menos acreditavam, que a raça humana nasceu da costela de Adão. Tem uma explicação dada por espíritos superiores na pergunta 53 no O Livro dos Espíritos, que o homem surgiu em vários pontos do globo, em épocas variadas. E como decorrência desse fato, aliado às diversas decodificações, ou melhor, aliado a diversas condições climáticas de vida e de costume, é que surgiram diferenças físicas e morais que distinguem a raça humana na Terra. Apesar das diferenças existentes entre os homens, constituindo uma mesma família. Os espíritos fazem a seguinte observação: porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? O mesmo raciocínio, por evidente, deve se aplicar à raça humana. A ciência tem grande importância com o mundo material, no descobrimento das curas, do corpo físico, dos remédios, dos tratamentos da saúde corporal, na evolução da tecnologia, nas formas de comunicações entre as pessoas. A evolução da informática, a ciência tem o papel de regular as leis do mundo material. As religiões devem se destacar na formação da moral cristã e por regulares as leis do mundo espiritual. E a doutrina espírita vem facilitar o ponto de união entre as leis do mundo material e as leis do mundo espiritual, que podemos chamar de Deus, o Pai Criador de tudo, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Já existem parceria entre medicina e a espiritualidade. Pessoas que fazem tratamento físico, que a sua fé foi fundamental para a recuperação. Mas ninguém está aqui pedindo para abandonar o remédio ou o tratamento tradicional, mas conciliar a medicina e a religião. A nova era, só para clarear um pouco mais. O Evangelho, segundo o Espiritismo, faz parte da obra básica para conhecer a doutrina espírita, pois é esclarecedora. Na instrução dos Espíritos, a nova era recebe essa denominação, pois é a confirmação que esses Espíritos da nova era, que estão reencarnando no mundo terrestre, são dotados de uma melhoria na inteligência e com tarefas importantes em muitos aspectos, tanto no âmbito social, no científico e no âmbito moral, etc. Esses espíritos mais evoluídos entre nós são de grande importância para o nosso crescimento espiritual. Moisés trouxe a mensagem da moral de Deus e apresentou não só para o povo hebreu, mas para toda a humanidade. Os 10 mandamentos, que têm em si a sua mensagem cristã, apropriada para a época, sendo a primeira revelação, sendo que a mais importante é a de Jesus, com a moral mais pura, mais sublime, a moral cristã. O nosso crescimento, a melhora da humanidade, o aproveitar da nossa reencarnação, se seguirmos os passos de Jesus para poder fazer a tal solicitada reforma íntima necessária para melhorar como pessoa e para a evolução do nosso espírito. A renovação como um todo, a renovação do mundo terrestre, a progressão dos mundos e a renovação coletiva é tudo com base em Jesus. A doutrina espírita fala das 3 revelações. Todo o material já foi trazido. Temos tudo de mais puro, de mais sublime na teoria e nos livros e nas redes sociais. Tem também os missionários que, ao longo destas 3 revelações, reencarnaram no mundo terrestre,
Santo Agostinho, o espírito perante a Igreja Católica, e dentro da doutrina espírita, o Chico Xavier. Entre outros, ao longo da história, foram vários espíritos que reencarnaram para ajudar na formação da nova era. A nova era faz parte do tríplice aspecto da doutrina espírita: filosofia, ciência e religião. Na área tecnológica, os avanços foram tão grandes, e principalmente na área da medicina, que até parece coisa de outros mundos. Vamos finalizar por enquanto, pois os estudos são permanentes nesta e em outras vidas. Pense nisso. Ednildo Pereira Barreto. Muito obrigado.